Estamos ao vivo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe-nos, deixa seu like, traga mais pessoas para o canal. Vamos trabalhar para chegar pelo menos a 3.000 inscritos. Galera, hoje vou falar sobre os Homo sapiens, ou seja, a nós mesmos. Homo sapiens, para quem não sabe, significa o homem que pensa, o homem sábio, o homem que tem sabedoria. Então, galera, primeiro que eu quero dizer é agradecer a sempre as pessoas que estão por aqui, prestigiando o canal, buscando melhoria no conhecimento, enfim. Obrigado a todos vocês. A humanidade segundo a ciência. Milhões de anos separaram os primeiros hominídeos do ser humano moderno. Veja onde e como esse processo começou. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos. Então, galera, voltando aqui ao assunto sobre a espécie humana, os Homo sapiens, nós mesmos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe-nos, deixa seu like aí, galera, valeu? Então, vamos lá. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Segundo as informações da Human Origins, Programa de Origens Humanas, do Museu Nacional de História Natural de Smithsonian, Estados Unidos, antes do homem moderno, outros hominídeos ocupavam o planeta. O programa afirma que a maioria dos cientistas reconhece que cerca de 15 a 20 espécies diferentes de humanos primitivos. No entanto, não há concordância sobre como essas espécies estão relacionadas ou qual delas simplesmente se extinguiram. Como ocorreu a evolução humana? Acredita-se que os primeiros hominídeos da linhagem Homo evoluíram de ancestral em comum dos grandes primatas que viveu entre 8,6 milhões de anos atrás. De 8 a 6 milhões de anos, a gente tem o Sahelanthropus tichadensis. Algumas espécies, como Australopithecus gardi, Australopithecus sediba, Australopithecus africanos, Australopithecus afarensis, são apontadas como ancestrais ou irmãs dos hominídeos. Aqui também a gente fala sobre a Tolmai, que foi o Sahelanthropus tichadensis. A Tolmai foi o Sahelanthropus, foi o primeiro achado fóssil, que tem pelo menos seus 7,6 a 8 milhões de anos. Cerca de 2 milhões de anos atrás, teria surgido então o primeiro exemplar dos hominídeos, o Homo habilis, ou seja, o homem habilidoso. Ele também seria o primeiro da linhagem a ser capaz de usar ferramentas, de acordo com dados da Enciclopédia da Vida, mantida pelo Museu Nacional da História Natural de Smithsonian. Em seguida, a linha evolutiva ao surgimento do Homo erectus, ou seja, o homem ereto, o homem que fica de pé, que tinha uma forma de andar e proporções corporais mais próximas dos humanos
humanos modernos. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a exibir uma face plana, nariz proeminente e possivelmente uma abertura mais escassa de pelos corporais. Também é nesse momento que os hominídeos começam a dominar o uso do fogo. Mais um não teve que ser extinto para o outro surgir. Quer dizer, mais um hominídeo não precisava da extinção. Eles podem também, além de ter se conhecido, ainda ter se relacionado ou deixar descendência, que foi o caso do Homo habilis e Homo erectus. E também o Homo heidelbergensis coexistiram por cerca de 500 mil de anos, sugerindo que o Homo erectus não evoluiu imediatamente do Homo habilis, mas sim de um ancestral em comum. Olá, Rafael, beleza, cara? Seja muito bem-vindo. Um minuto só, vou só pegar uma água aqui pra mim e já volto. Quero aqui agradecer a presença do Rafael e do Lázaro Soares. Sejam muito bem-vindos. Eu peço a vocês para vocês ir compartilhando a live para os seus amigos. Esse aqui é um crânio de Neandertal. Pode ver que ele é bem maior que o crânio de um Homo sapiens. Um crânio Neandertal, um dos mais complexos encontrados até agora, permanece próximo ao esqueleto de humanos. Museu de Aix-Holme, Paris, França. Os humanos migraram da África para o mundo. Até então, a evolução humana acontece inteiramente no continente africano. Segundo o programa do Smithsonian, todos os fósseis dos primeiros seres humanos que viveram entre 6 e 2 milhões de anos atrás vêm da África. A migração dos hominídeos pelo planeta começou provavelmente entre 2 milhões e 1,8 milhões de anos atrás, quanto o programa de origens humanas.
Os primeiros humanos partiram da África, primeiramente para a Ásia, e um pouco mais tarde, entre 1,5 milhão a 1 milhão de anos atrás, chegaram à Europa. Graças às diferenças de clima enfrentadas dos novos habitats, o gênero Homo continuou sua evolução. Há cerca de 500 mil anos, na Eurásia, surge o Homo neanderthalensis, nome que significa pessoa do Vale de Neander, também conhecidos como neandertais. Eles eram mais fortes, mais baixos e robustos do que os humanos modernos, uma adaptação à vida em ambientes frios, segundo o programa Origens Humanas, mas seus cérebros eram tão grandes como os nossos, e muitas vezes até maiores, de forma a serem proporcionais a seus corpos mais musculosos. O programa do Smithsonian também diz que os neandertais controlavam o fogo, viviam em abrigo e ocasionalmente faziam arte e objetos simbólicos ou ornamentais. Há, por exemplo, evidências de que os neandertais entravam enterravam deliberadamente seus mortos e ocasionalmente até marcavam seus túmulos com oferendas como flores. Nenhuma espécie humana anterior havia praticado esse comportamento sofisticado e simbólico. Fala, Hugo, beleza, cara? Seja bem-vindo. Vou compartilhar a tela de novo e vou mostrar. Caminho de evolução humana é revelado por abrigo de 150 mil anos. Arqueólogos desenterraram ferramentas de pedras e ossos de animais que estavam no local há mais de 100 mil anos. Arqueólogos sabem há muito tempo que humanos modernos e nossos parentes próximos já caminharam por uma região chamada Corredor das Montanhas da Ásia Interior, ou IAMC, em sigla em inglês, durante a Idade da Pedra, que começou há cerca de 3 milhões de anos e durou aproximadamente 40 mil anos. Agora eles descobriram um novo abrigo rochoso no Tajiquistão, na Ásia Central, que pode ter sido um local de migração de neandertais e humanos modernos por 130 mil anos. Segundo os autores do estudo, Yossi Zeidner, professor sênior do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, a região pode ter servido como rota de migração para as várias espécies humanas que podem ter coexistido na área. O estudo publicado a 4 de novembro no periódico Antiquity visa descobrir justamente quem eram os humanos que habitavam essas partes da Ásia Central. Como foi feito estudo sobre a evolução humana? Zeidner e seus colegas procuravam em sítios da Idade da Pedra, ao longo do rio Zevarashan, um grande rio da Ásia Central, que hoje é importante na Rota da Seda, durante a Idade Média. Eles acabaram enterrando 2 sítios e descobriram que diferentes humanos ocuparam esses pontos em épocas distintas. Em 2023, a equipe escavou um deles, chamado Soy Havizak, revelando uma variedade de ferramentas e pedras. A lista inclui sílex, rocha sedimentar de quartzo, lâminas e lascas de rocha trabalhadas, além de ossos de animais, carvão e sílex queimados, apontando para o uso do fogo, a descoberta de um passo significativo para entender a história humana antiga na Ásia Central, afirma Zeidner. Beleza, meu caro? Seja bem-vindo aí. A gente está falando sobre evolução humana.
Esperamos que a pesquisa em andamento neste local revele novos insights sobre como diferentes grupos humanos podem ter interagido nessa região, acrescentou Zeidler. Vale mencionar que humanos antigos não eram os únicos indivíduos que gostavam desta região. O vale eventualmente se tornaria uma rota importante da Rota da Seda, conectando civilizações como China e o Império Romano, através dos continentes, segundo a declaração do autor do estudo. No fim, ainda há muito a ser aprendido sobre as interações em diferentes espécies humanas durante o Paleolítico Médio, que durou há cerca de 300 mil a 30 mil anos atrás. E esse sítio arqueológico apresenta uma oportunidade única para investigar como os humanos modernos e seus parentes próximos podem ter interagido, destaca a Live Science. Aqui é o lugar que foi encontrado, aqui é o estudo. Soi Havazak, a nova sequência paleolítica do Vale de Zeravshan, centro do Tajiquistão. Aqui vários humanos, tanto neandertais como Homo sapiens, se encontraram nesse vale. Aqui foi um lugar que eles ficaram para que ele fosse, ao longo da história, fosse espalhando pelo planeta. Sítios estratificados do Paleolítico Médio superior da Ásia Central são raros. O abrigo rochoso de Soi Havazak, descoberto recentemente no Vale de Zeravshan, no norte do Tajiquistão, é um sítio estratificado onde contém fases de ocupação paleolítica ricas em restos líticos, faunísticos e de carvão, que ajudam a estabelecer a cronologia da região. O fundo do rio Zeravshan, que drena a parte noroeste das montanhas, Pamir-Tiasan, é um dos principais rios da Ásia Central. De uma perspectiva paleoantropológica do Vale Zeravshan, faz parte de corredor de montanhas da Ásia Interior, IAMC, ou IANC. Forneceu refúgio para populações humanas sob períodos de oscilação climática e serviu como principal rota de migração durante o período paleolítico. Essas migrações são evidenciadas pelos restos neandertais nos sítios de Teshiktash, aproximadamente 130 km de sudoeste do Vale de Zeravshan e Ob Hamat, ambos de Uzbequistão. A parte do norte de Yank são as montanhas Altai, um lar para populações denisovanas e neandertais durante o Paleolítico Médio. A presença do Paleolítico Superior inicial no Uzbequistão, em Altai, sugere que humanos modernos também podem ter povoado a região, tornando Yank um local onde as três metapopulações humanas podem ter se encontrado e interagido durante o período paleolítico. Boa noite, Ed, abrindo mente, seja muito bem-vinda. Essa aqui é a região onde é encontrada a encosta, onde esses gêneros homos se encontravam, tanto neandertais, denisovanos, homo sapiens arcaicos e assim vai. Sítios paleolíticos estratificados são raros, distantes e tecnologicamente diversos. Essa diversidade é uma questão do tamanho da amostra, pequeno fenômeno real. Existe uma investigação do paleolítico da região, porque é um sítio muito grande, então tem muito mais que encontrar ali. Uma pesquisa da parte oriental do Vale de Zeravshan, ao redor da cidade de Panjakent, no Tajiquistão, durante o trabalho de campo, vários tributários do rio
Vichan foram pesquisados. 2 sítios paleolíticos estratificados. Foi descoberto Obiborik, Soyhavizak. O abrigo rochoso de Soyhavizak foi escavado durante a temporada de 2023. Ó, bem recente, ó. Aqui apresentamos os resultados dessa escavação. Sítio de Soyhavizak. Soyhavizak é um pequeno tributário do rio Veravichan, cerca de 10 quilômetros ao norte de Panjaquint. O sítio de Soyhavizak é um abrigo rochoso saliente esculpido na face de um penhasco, cerca de 40 metros acima do riacho, 1.165 metros acima do nível do mar. Figura 3A. O sedimento que acumulou sobre a saliência formou um extenso talude composto de detritos rochosos e material loéssico e antropogênico, inclinado em direção do terraço inferior do riacho. 3 trincheiras foram escavadas após descobertas de artefatos líticos da encosta. Aqui, galera, essa aqui é a encosta, ó. Eu quero aqui dar as boas-vindas ao Rafael, ao Lázaro, ao Hugo, a Ed Abrino Mentes, ao Lázaro Soares. E muito obrigado a vocês. Eu peço que vocês vão compartilhando a live para a gente poder levar informação de qualidade para as pessoas. Eu achei uma matéria bem interessante sobre o que estava acontecendo com algumas mulheres do Tibete em relação a herança genética que os humanos têm com os denisovanos e os neandertais. No próximo quadro, no próximo item que eu falarei, eu vou citar esse fato interessantíssimo. Aqui é o sítio. A encosta aqui é a encosta rochosa. Aqui são as escavações. Ó. Aqui são os achados da escavação. Figura da trincheira. Amostra de flotação com carvão da camada. Ossos da camada. Achados raspador de rocha metamórfica. Aqui são os achados que eles acharam lá. São artefatos líticos de sílex. O sílex foi muito usado pelo povo de Clovis para as tão famosas pontas de Clovis. Aqui, ó, são as pontas, ó. Aqui são as camadas estratigráficas que as escavações extensas, a ocupação, o paleolítico, a intensidade da ocupação animal. Pode ver que foi bem grande, ó, do paleolítico. Aqui tá em volta das encostas, ó, bem nesse lugar aqui, ó. Aqui é encosta aqui desse lugar, ó. Soyhavazk é um pequeno tributário do rio Veravichan, cerca de 10 km ao norte de Panjaquint. O sítio Soyhavizak é um abrigo rochoso, saliência esculpida na face de um penhasco, a 40 metros acima do riacho, 1.165 acima do nível do mar. O sedimento que se acumulou sobre a saliência formou extenso talude composto de detritos rochosos. O material loéssico antropogênico, ou que veio depois, inclinado em direção ao terraço inferior do riacho. As 3 trincheiras foram escavadas após a descoberta de artefatos. Aqui é a encosta. Aqui são os detritos de carvão, ó. Aqui é uma escavação, ó.
Aqui são o que foi achado na escavação, que são as pontas de sílex. Aqui são as rochas. Metodologia e resultado. A trincheira localizada no topo de sequência sedimentográfica foi escavada em uma profundidade de 1,2 metros. Rendeu várias camadas arqueológicas. Em total de 277 artefatos feitos de sílex, rochas metamórficas. As rochas metamórficas é que ela contém restos de todas as rochas sedimentares e outras rochas. No total, 277 artefatos feitos de sílex, rochas metamórficas, rochas metasedimentares, principalmente ardósia da idade siluriana e quartzo de centenas de ossos. O peso, 300 gramas. Foram recuperadas as camadas arqueológicas superiores a 2/4 são compostas de sedimentos compactos e ricos de restos de carvão, vários ossos e artefatos líticos. O conjunto lítico é composto de pequenas lascas, microdetritos e fragmentos, alguns quais a fiação e manutenção do núcleo da lâmina. Uma lâmina e uma lasca suavemente relocada foram encontradas nas camadas. A composição do conjunto sugere que as camadas apresentam ocupações mesolíticas. Esse resquício de carvão, galera, é quando achava... Jane Costa, boa noite, seja bem-vinda. Papel aceita tudo, RC, seja muito bem-vindo. Aqui foi o que foi encontrado nesse lugar onde eu estou falando. Vou novamente voltar lá e vou... As trincheiras 2 e 3 produziram 149 a 50 artefatos, respectivamente em camadas compostas, principalmente detritos de rochas, loés retrabalhado. Os artefatos são frescos, desenrolados e não patinados. Essas montagens confirmam tanto a produção de bradelete quanto a de blade foram empregadas no local. Além disso, juntamente com os achados de superfícies da montagem, indica que a fase anterior da ocupação pode ter estado presente no local. Essa descoberta inclui várias lascas alongadas na plataforma de ataque de facelada, grupos de levalões e núcleos de superfícies discoidais hierárquicas, que sugere a presença humana durante o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior. Esse lugar aqui é no Uzbequistão. Aqui aconteceu o encontro de denisovanos, Homo sapiens arcaicos, neandertais. Esse lugar aí foi onde os seres humanos fizeram a sua passagem e viveram por longo tempo e foram indo para diversos lugares, assim que muitos saíram da África há 200 mil anos. Conclusões. Embora os arqueólogos soviéticos tenham iniciado a pesquisa sistemática do Paleolítico da Ásia Central durante o final da década de 30 ou 1930, essa região ainda é relativamente pouco explorada. O Paleolítico Médio é conhecido por vários sítios do Uzbequistão e do Tajiquistão, mas é mal datado. Alguns conjuntos líticos, por exemplo, no Teshik-Tashi, Kuturbulak e Angilak, e todos três localizados em Uzbequistão, documentam o uso de levalóis e tecnologia discoidal, por exemplo, Nishiak e Aripidjanov. Esse conjunto de levalóis discoidais orientados por flocos eram frequentemente agrupados em um único técnico complexo, enquanto os conjuntos orientados por lâminas caracterizados por uso do método unidirecional, para um único lado. Convergentes de levalóis, como o de Obi-Hamat e Kudish, foram considerados representativos outra variante do Paleolítico Médio na Ásia Central. Krivos-Shah-Pikin e Nishiaki e Aripidjanov.
Ainda não está claro como essas variantes representam estágios cronoestratigráficos, ou seja, a partir do tempo quando que essas populações de vários hominídeos foram chegando a essa área. Então, dessa área, cada área conta uma história. Cada variante da estratigrafia onde foi escavada conta uma história diferente. É como se eu escavasse a rocha, no sedimento abaixo tem dinossauros, no sedimento acima tem animais da fauna do final do Cretáceo, mais acima tem o surgimento dos mamíferos e de outros, e das baleias, e também a evolução das baleias, a evolução dos mamíferos. E depois vem o surgimento do homem, até que chega os dias anteriores, são as eras. Aí cada faixa dessa área conta uma história. Futuras escavações dos sítios do Vale de Zeravichã abordarão questões relativas à cronologia e às características de ocupação humana do Paleolítico Médio e Paleolítico Superior, ou IAMC, especificamente abrigo rochoso de Soyrazvizak, um dos poucos sítios paleolíticos estratificados em multicamada central. Fornece um caso único para testar modelos da diversidade paleolítica. O trabalho em andamento e futuro do sítio envolverá estudos detalhados de conjuntos líticos e faunísticos de datação radiométrica. Então, galera, eu mostrei para vocês aqui, agora eu vou mostrar a próxima matéria. Seleção natural. Humanos estão se adaptando à falta de oxigênio no Tibete. As mulheres tibetanas evoluíram de uma forma que equilibram as necessidades de oxigênio do corpo, sem sobrecarregar o coração. O resultado de um estudo recente comprova na prática que os seres humanos continuam evoluindo. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo trabalho, as comunidades que vivem nas grandes altitudes do Tibete estão se adaptando aos baixos níveis de oxigênio. As mulheres tibetanas evoluíram de uma forma que equilibram as necessidades de oxigênio no corpo, sem sobrecarregar o coração. Os cientistas afirmam que este é um caso de seleção natural em andamento. Olha que mulheres foram capazes de gerar mais bebês. Durante o trabalho, a equipe coletou dados sobre o histórico reprodutivo, medidas corporais, amostras de DNA, fatores sociais de 417 mulheres tibetanas que tinham entre 46 e 86 anos. Elas viviam entre 3.657 metros e 4.267 metros acima do nível do mar, em Mustang, no Nepal, extremo sul do platô do Tibete, lá na altura. O objetivo era defender que o mecanismo de distribuição do oxigênio do organismo influenciava o número de partos de bebês vivos. Isso porque os nascimentos são considerados uma medida-chave da boa adaptação evolutiva. As conclusões foram descritas no estudo publicado pela revista Proceedings of the Natural Academy of Sciences. Agora vamos ver o estudo sobre isso. Então, galera, aqui esse estudo aqui está mostrando que as mulheres tibetanas, elas vivem nas escarpadas e elas estão sofrendo um processo de seleção natural, ou seja, elas têm uma capacidade de sobreviver às escarpadas, ou seja,
elas têm uma saturação de oxigênio que pode diminuir a quantidade de sangue que bombeia para o coração. Quanto mais alto, mais difícil é o oxigênio. Como essas mulheres elas têm uma medida da seleção natural que faz com que elas consigam adaptar os próprios corpos, que essa quantidade de saturação de oxigênio seja menor, elas conseguem ter mais bebês ao longo do tempo. E isso é uma relação da seleção natural com essas pessoas e com os humanos modernos. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Aqui, galera, esse aqui é o estudo. Maior conteúdo de oxigênio em transporte caracterizam mulheres tibetanas étnicas de alta altitude com maior sucesso reprodutivo ao longo da vida. Esse estudo é do 21 de outubro de 2024, muito recente, ó. Resumo ou significado. Relatamos o estudo projetado para explorar até que ponto a avaliação da fisiologia do fornecimento de oxigênio de mulheres tibetanas étnicas com idades entre 46 e 86 anos, vivendo a mais ou menos 3.500 metros de altitude no distrito de Upper Mustang, Nepal, está relacionado ao número de nascimentos vivos. Entre mulheres com casamentos longos e primeiros nascimentos precoces, combinações de características que aumentam o fornecimento de oxigênio e aos tecidos caracterizam aquelas com maior sucesso reprodutivo ao longo da vida. Considerar as contribuições coletivas dos fatores socioculturais e as múltiplas características biológicas que contribuem para o ambiente interno forneceu uma nova maneira de testar hipóteses sobre a seleção natural em andamento sobre estresse de hipóxia ou quantidade de oxigênio no sangue em alta altitude. Escolhemos o laboratório natural fornecido por mulheres nativas de alta altitude de etnia tibetana que haviam completado a gravidez para examinar a hipótese de que múltiplas características de fornecimento de oxigênio estavam associados ao sucesso reprodutivo ao longo da vida. De associações genômicas, 417 mulheres com idades entre 46 e 86 anos, residentes a maior ou menor de 3.500 em Upper Mustang, Nepal, fornece informações sobre histórias reprodutivas, fatores socioculturais, medidas fisiológicas e amostras de DNA para que estudo de corte observacional. A avaliação simultânea de múltiplas características identificou combinações associadas ao sucesso reprodutivo ao longo da vida, medido como número de nascidos vivos. Mulheres com mais nascidos vivos tinham características hematológicas e cardiovasculares distintas. Ou seja, quantidade de sangue aplicada elas indiferentes a quantidade do sangue elas tinham quantidades diferentes desse sangue no oxigenado que ia para esse fator reprodutivo. Uma concentração de hemoglobina, a hemoglobina é a pigmentação do sangue. A próxima do modo de amostra e uma alta porcentagem de saturação de oxigênio da hemoglobina aumentaram a concentração de oxigênio arterial, ou seja, o oxigênio que vai para o coração, para as artérias que saem dos pulmões e vai para o coração. Sem arriscar viscosidade sanguínea elevada, propomos uma seleção estabilizadora contínua na concentração de hemoglobina, porque vetores extremos previram e menos nascidos vivos a seleção direcional.
favorecendo maior saturação de oxigênio, porque os valores mais altos tiveram mais nascidos vivos previstos em locos de homeostase de oxigênio, com fortes sinais de seleção natural positiva em alta frequência de variantes, ocorrendo apenas em populações indígenas do Planalto tibetano, ou seja, só no Tibete. O alto fluxo sanguíneo para os pulmões, ventrículos esquerdos largos e baixas respostas da frequência cardíaca hipóxica auxiliam no transporte convectivo eficaz de oxigênio para os tecidos. Mulheres com fisiologias mais próximas a valores de baixa altitude e sem estresse tiveram maior sucesso reprodutivo ao longo da vida. Este exemplo de mulheres tibetanas étnicas, reprodutiva de combinações de características aumentam o fornecimento de oxigênio sobre estresse hipóxico em severo e demonstra a seleção natural contínua. Ou seja, as mulheres tibetanas... Edu, seja bem-vindo, meu caro. Então, galera, essas mulheres tibetanas, elas têm a capacidade de suportar as imensas alturas e elas conseguem ter quantidade de oxigenação suficiente para melhorar a sua própria reprodução. Ou seja, elas conseguem uma quantidade de oxigênio na hora de reprodução. Isso é muito interessante porque é a seleção natural agindo no ser humano. Tal como também tem os povos lá dos escarpados que tem genes neandertais que conseguem ter um baço adaptado à pesca. Então, aqui a gente vê a seleção natural agindo. Boa noite aos meus amigos. A todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Testar a hipótese de seleção natural atuando em fenótipos, ou seja, nas características visuais do ser humano. Adaptativo requer integração de muitas fontes de dados, incluindo histórias reprodutivas, fatores socioculturais, fisiologias e genótipos, ou seja, exames moleculares dos genes, populações com longa história de exposição a estresse severo e a oportunidade para a seleção natural fornece o contexto ideal para abordar esses desafios. Algumas populações prosperaram por milhares de anos sobre hipóxia de alta altitude e exibem características distintas, consistentes com seleção natural positiva. A população étnica tibetana de hoje descendem de ancestrais de aproximadamente 10 mil anos de residência em alta altitude durante o ano. Os tibetanos étnicos têm uma biologia distinta que se acredita refletir adaptações do sistema de fornecimento de oxigênio que combatem a hipóxia ambiental, ou seja, a falta da oxigenação do ambiente. O conjunto de características tibetanas abrange o sistema respiratórios do oxigênio, hematológico sanguíneo, cardiovascular, batidas do coração e funcionamento das válvulas do coração. Por exemplo, inclui alta ventilação em repouso e resposta ventilatória hipóxica rápida, elevação mínima da concentração de hemoglobina ou pressão da artéria pulmonar acima dos valores típicos do nível do mar e alto fluxo sanguíneo periférico em muitos indivíduos tibetanos. Esse padrão tibetano contrasta com a concentração de hemoglobina, a elevação da pressão da artéria pulmonar, a HVR, embotadas em muitos montanheses andinos emigrantes para as grandes altitudes. Mulheres que vivem em grandes altitudes, maior que 2.500 metros, podem encontrar estresse adicional durante a gravidez. A gravidez em altas altitudes aumenta o risco de pré-eclâmpsia ou baixo peso ao nascer. Revisão das referências 11 e 12.
o que aumenta o risco de morte materna ou infantil, ou de ambos. Ao comparar a biologia relacionada à gravidez de mulheres tibetanas com as migrantes para as grandes altitudes, as mulheres tibetanas têm maior concentração de hemoglobina, maior saturação de oxigênio da hemoglobina e fluxo sanguíneo da artéria uterina. Recém-nascidos mais pesados. Entre mulheres tibetanas que completaram a gravidez, a concentração de hemoglobina não é elevada, maior saturação do oxigênio, a maior frequência cardíaca se correlacionam com maior sucesso reprodutivo ao longo da vida. Este padrão de variação humana sugere a ação da seleção natural nos fenótipos de fornecimento de oxigênio. Tá vendo aí, galera? Os seres humanos estão em plena evolução. As mulheres tibetanas conseguem equilibrar a taxa do sangue e do oxigênio, e assim elas conseguem ter sucesso reprodutivo. Elas têm, e olha que são a 3.500 metros, onde pode ter menos oxigênio. E a adaptação dessas pessoas conseguem contornar esse problema, equilibrando a própria respiração e a quantidade de sangue que é bombeada para o coração e também a quantidade do oxigênio, da oxigenação do pulmão para as artérias do coração, fazendo com que as pessoas possam controlar a taxa de reprodução e também a taxa que elas sobrevivem a esses lugares onde existe muito pouca quantidade de oxigênio. A eclâmpsia é quando a criança perde a oxigenação e tem aquele período que ela nasce com a própria... elas nascem mortas, ou seja, vocês podem ver que os neonatos mortos nascem com a roxidão para cima da cabeça, e elas se sufocam por falta de oxigênio e elas acabam morrendo. A seleção natural contorna isso através de genoma ancestrais, fazendo com que essas mulheres consigam equilibrar a taxa da quantidade de sangue e da oxigenação, fazendo assim que elas tenham sucesso reprodutivo e também sucesso na taxa reprodutiva e na qualidade de vida da mãe e do filho. Evidências abundantes da seleção genética também estão disponíveis. Dezenas de loci mostram sinais genômicos de seleção entre tibetanos. Poucos desses estudos incluíram características biológicas e as associações relatadas ainda precisam ser replicadas para descartar descobertas fortuitas ou fatores de confusão desconhecidos. No entanto, entre os sinais de seleção, 2 são altamente replicados em todos os estudos. Os Lost EGL9, Família Hypoxia, em Double Factor EGNLN1, endotelial, Paz Domain Protein, ou proteína de domínio, EPAS1, ambos desempenhando papéis iniciais essenciais na resposta à hipóxia e na manutenção da homeostase, ou seja, troca de oxigenação de sangue arterial, e o sangue venoso ele sai, então, as trocas gasosas para o sangue. Homeostase, ou seja, trocas de oxigenação do sangue. A locus de EGLN1 codifica o domínio 2 da prolit hidroxilase do sensor do oxigênio, PHD2, que regula o acúmulo de fatores induzíveis da hipóxia. EPAS1 codifica a subunidade alfa de fator induzível para a hipóxia 2. HF1 e HF2 regula a expressão de centenas de genes. Esses dois locks abrigam alelos
esses locos aqui são os cromossomos, o genoma aqui, genoma de Loci. Abrigam alelos ou pares de genes exclusivos das populações indígenas do Planalto tibetano. Têm sido repetidamente associados a concentrações características de hemoglobinas não elevadas, ou seja, quando as mulheres estão em alta altitude, o que acontece? Elas conseguem equilibrar a sua taxa respiratória de forma natural. Ou seja, esse gene ele expressa e faz com que elas consigam equilibrar a quantidade de oxigênio que elas levam para o coração, fazendo assim uma taxa de sangue frequente, mas em quantidades equilibradas, mantendo assim a sua qualidade de vida e a qualidade na reprodução. Tem uma resposta ventilatória rápida à hipóxia. Uma cópia ativa do haplotipo de Planalto tibetano de EPAS-1 protegeu uma linhagem de camundongos contra a pressão arterial pulmonar elevada. Entre os tibetanos, os locais SPN em EPAS-1 foram associados em menor pressão arterial pulmonar em altitude após exposição à hipóxia aguda em altas altitudes, uma HVR rápida e pressões arteriais pulmonares minimamente elevadas caracterizam o padrão de resposta tibetano. Esses dados experimentais laboratoriais e naturais apoiam a hipótese de que a seleção natural atuou e está atuando nesses fenótipos e que a seleção genética atuou os genomas. Consequentemente, esse estudo examina até que ponto a variação dentro da amostra e características respiratórias, hematológicas e cardiovasculares está associada à variação do sucesso reprodutivo ao longo da vida. Medindo com o número de nascidos vivos, reunindo dados sobre informações socioculturais, características biológicas, sucesso reprodutivo e dados genotípicos coletados anteriormente. 27 de 417 mulheres tibetanas étnicas de 46 a 86 anos de idade, residindo em alturas variando de 3.500 a 4.100 no distrito de Upper Mustang, Nepal. Nós hipotetizamos a concentração de hemoglobina e porcentagem de saturação de oxigênio de hemoglobina e porcentagem de saturação de oxigênio da hemoglobina, ou seja, a quantidade de taxa de oxigênio no sangue. HRR, AIVR e a anatomia e a função cardiovascular preveriam o sucesso reprodutivo ao longo da vida e teriam associações genômicas. Materiais e métodos. Populações de estudo. A população do distrito de Mustang superior do Nepal, localizada ao longo da fronteira do Nepal e da região autônoma do Tibete, são cidadãos nepaleses que se auto-identificam etnicamente tibetanos. Eles falam dialetos tibetanos, compartilham práticas econômicas, religiosas, socioculturais, comuns entre os tibetanos e as terras altas. As aldeias variam entre 3.500 a 4.000 metros e 100 de altitude, 11.550 a 13.530 a altura do nível do oceano. Estrangeiros foram proibidos na área até 1992, quando as dispendiosas autorizações de visita se tornaram legais. Em 2012, inscrevemos mulheres tibetanas étnicas com 39 anos ou mais, que eram casadas ou grávidas e eram residentes nativas de Upper Mustang. A maioria das mulheres, 62%, se juntou à família do marido em uma vila próxima após o casamento, enquanto 15% permaneceram em casas natais. Não tinha escolaridade. 43% usaram contraceptivos, que se tornaram disponíveis ao início da década de 1990 para interromper a gravidez. Recrutamos 431 mulheres de 605 que participaram do nosso estudo. De 2012, 86%, 504 ainda vivas.
Em particular, em um estudo de acampamento 2019, cálculos de poder em base de dados 2012 estimaram que a amostra de 400 forneceria 80% de poder para detectar tamanho de efeito 0,4 gestações em nascidos vivos. As 417 mulheres que forneceram consentimento informado por escrito entrevista dados antropométricos biológicos em 2012 e 2019 formaram a amostra atual. Suas características demográficas e biológicas se semelharam muito às amostras da maioria de 2012. Indicam que o viés de averiguação dificilmente confundirá os nossos resultados. Os conselhos de revisão Sodicais Western Reserve University, IBR 2017 e 2082, The Dartmouth College e Nepal Health Research Council, registro 2056/2018, aprovar o protocolo. Então, Jane Costa, vamos ver. Espera aí que eu vou dar atenção para vocês. Elisandra, aqui tem uma cidade chamada Barrocas. Quando vou na cidade, sinto dor de cabeça por falta de altitude. Isso pode acontecer sim, você não é acostumado às altas altitudes. Quanto mais alto, menos oxigênio tem no ar. Aí, quando você não está acostumado a essas alturas, essa dor de cabeça é falta de oxigenação do sangue. Aí você sente essa dor de cabeça. Boa noite ao Edu, a Jane, ao Papel Aceita Tudo, a Ed Abrindo Mentes, a Hugo Sudré. Um abraço, meu querido. Muito obrigado por vocês estarem sempre por aqui. Lázaro Soares, Rafael, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui eu estou mostrando, galera, que o nosso genoma é antigo e que as nossas características ancestrais podem sim fazer com que a gente possa ter sucesso de vida por causa da seleção natural. A capa da minha live foi feita por inteligência artificial, mostrando como seria uma Homo sapiens mais arcaica. Aí ela se pode ver que ela é bem mais musculosa que a gente, porque vive de carne e outras adaptações também. Então, Jane, entendeu por que você sente a dor de cabeça? É porque você não está acostumada a essa altura que você sente. Aí o que acontece? Quando você vai nesse lugar, aí você tem uma falta de oxigenação do cérebro. Aí qual que é? Aí você sente essa dor de cabeça. Isso é muito comum em quem nunca foi em altitudes. E quando de nada, eu que agradeço. E você tem que perceber se isso não pode acabar em náusea, porque a partir do momento que você vai nesses lugares, você tem que achar, tem que ver se essas náuseas são realmente por você estar na altitude ou pode ser algum outro problema de saúde também. Mas eu acho que dependendo da altitude que você vai, a falta de oxigênio é bem menor. Mas, no geral, pode ser isso. Mas vale também você procurar um médico e perguntar para ele se você... Aí, nesse caso, ele vai fazer algum exame de sangue para ver se isso é só uma resposta do seu
sistema imunológico, ou sistema hemostático lá do sangue, lá da pressão sanguínea, a falta de oxigenação do sangue, ou algum outro problema. Mas, no geral, eu acho que pode ser isso. Então deve ser isso mesmo. Só quando você vai na cidade, a cidade deve estar em um lugar muito alto, aí você não está acostumada a altas alturas, aí você sente essa dor de cabeça. Então, Jane, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, e eu vou sempre mostrar para vocês que somos antigos. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Segundo informações da Humanidade Origins, Museu Nacional de História Natural de Smithsonian, Estados Unidos, antes do homem moderno, outros hominídeos ocupavam o planeta. Sahelanthropus chabense, Paranthropus robusto, Homo africano, Homo afarensis. Também outros homens que vieram depois da gente também. Os Neandertais, Denisovanos, o Homo dragão, que quase ninguém fala, mas também a nossa evolução, ela se deu entre 6 a 8 milhões de anos. Algumas espécies estão o Australopithecus gari, Australopithecus sediba, Australopithecus africanos, Australopithecus afarensis, Homo afarensis, ancestrais ou irmãos dos hominídeos. Há cerca de 2 milhões de anos, teria surgido então o primeiro exemplar de hominídeos, Homo habilis, ou Homo habilidoso, ou homem que tem muita habilidade. Ele também seria o primeiro da linhagem a ser capaz de usar ferramentas, de acordo com o dado de Enciclopédia da Vida, mantida pelo Museu Nacional de História Natural, Smithsonian. Em seguida, a linhagem evolutiva, a surgimento do Homo erectus, ou homem que fica em pé, o homem ereto, em pé, que tinha uma forma de andar em proporções corporais mais próxima aos humanos modernos. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a exibir uma face plana, um nariz proeminente e possivelmente uma cobertura mais escassa de pelos corporais. Também é nesse momento que os hominídeos começam a dominar o uso do fogo. E aqui vai falar, mas um não tem que ser extinto para outro surgir, ou seja, o Homo habilis e o Homo erectus tiveram ancestral em comum, sugerindo que o Homo erectus não evoluiu imediatamente do Homo habilis, mas sim de ancestral em comum. Um crânio neandertal é um dos mais complexos encontrados, aqui, esse aqui é o neandertal, que surgiu, que a gente conviveu com eles, mas eles vieram primeiro. Humanos migraram para a África para o mundo. Até então, a evolução humana é inteiramente continente africano, segundo o programa Smithsonian. A migração de hominídeos pelo planeta começou entre 2 milhões a 1,8 milhões de anos. Eu que agradeço a você. Muito obrigado. Vocês são todos muito bem-vindos. Aqui novamente a matéria que eu li até o artigo. Seleção natural. Humanos estão se adaptando à falta de oxigênio no Tibete. Olha aqui para vocês verem que a seleção natural ela atua até hoje. Esse aqui é um exemplo. As mulheres tibetanas evoluíram de uma forma que equilibram a necessidade de oxigênio do corpo, sem sobrecarregar o coração. O resultado de estudo recentemente comprova a prática dos seres humanos continua evoluindo. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo trabalho, as comunidades que vivem nas grandes alturas do platô do Tibete estão se adaptando a
aos baixos níveis de oxigênio. Mulheres foram capazes de gerar mais bebês. Durante o trabalho da equipe, coletou dados sobre histórico reprodutivos, medidas corporais e amostras de DNA e fatores sociais de 417 mulheres tibetanas, que tinham entre 46 e 86 anos. Eles tinham entre 3.700 a 4.267 metros acima do nível do mar, no Nepal, ao sul do platô. O objetivo para entender como mecanismo de distribuição do oxigênio, o organismo influenciava o número de partes bebês vivos. Isso porque nascimentos são considerados uma medida-chave da boa adaptação evolutiva. É claro, né, gente? Se não nascer ninguém, a espécie se extingue. As conclusões foram descritas no estudo publicado na revista Proceedings of the Natural Academy of Sciences. O gene pode ser responsável pela capacidade evolutiva das pessoas do Tibete. Após boas análises, pesquisadores descobriram que as mulheres que tiveram mais filhos tinham uma coleção única de características sanguíneas e cardíacas, o que auxilia seus corpos a distribuírem o oxigênio. Essas mulheres têm maior probabilidade de ter mais bebês e eles têm maior probabilidade de sobreviver à vida adulta e passar pelas características para a próxima geração. O estudo aponta que as mulheres deram à luz a mais crianças vivas e apresentavam níveis médios de hemoglobina. Para seu nível de saturação de oxigênio era alto. Isso significa que suas células recebem oxigênio de forma mais eficiente. Assim, ela consegue oxigenar todas as partes do corpo sem sobrecarregar o coração, evitando o sufocamento, a morte e assim vai. Os corações dessas mães tinham ventrículos esquerdos mais largos do que a média. Essa câmara do coração responsável por bombear sangue oxigenado. Olha aqui para vocês verem, ó. Os corações dessas mães ainda tinham ventrículos esquerdos maiores, ó, mais largos do que a média. Quer dizer, elas estão lá em cima. Aí qual foi a resposta da seleção natural? Deixar as cavidades do coração mais largas ou maiores, para que ela consiga bombear mais sangue oxigenado. Por fim, os cientistas identificaram as populações daquela região, vem da variante única de EPAS1, que regula a proteína sanguínea. Isso teria se originado com hominídeos de denisovanos, aí ó, de Denisova, que sobreviveram à Sibéria há 50 mil anos e cujos descendentes migraram posteriormente para o platô tibetano, junto com outras características, com aumento de fluxo sanguíneo pulmonar e ventrículos mais largos, permitiram maior sucesso reprodutivo adaptativo. Então, galera, muito obrigado a Jane, ao Edu, a Ed Abrindo Mentes. Vocês são sempre bem-vindos aqui no canal. Papel aceita tudo. O Rafael, o Lázaro Soares, a Ed Abrindo Mentes, o Hugo Sudré e ao Lázaro Soares e o meu querido Rafael e meus queridinhos. Muito obrigado e até mais. Valeu, galera. Um abraço para vocês e obrigado aí, viu?